nome dessa reflexão é O Estranho. Isso mesmo, O Estranho. E é uma narrativa interessante também para a nossa reflexão, para a nossa meditação, daquilo que a gente está priorizando e colocando como, dando ouvidos. Presta atenção. É um autor desconhecido esta meditação. Alguns anos depois que nasci, meu pai conheceu um estranho, recém-chegado à nossa pequena cidade. Desde o princípio, meu pai ficou fascinado com este encantador personagem e, em seguida, o convidou a viver com a nossa família. O estranho aceitou e, desde então, tem estado conosco. Enquanto eu crescia, nunca perguntei sobre o seu lugar em minha família. Na minha mente jovem, já tinha um lugar muito especial. Meus pais eram instrutores complementares. Minha mãe ensinou-me o que era bom e o que era mal. E o meu pai ensinou-me a obedecer. Mas o estranho era o nosso narrador. Mantinha-nos enfeitiçados por horas com aventuras, mistérios, comédias, mostrando imagens das suas narrativas. Ele sempre tinha respostas para qualquer coisa que quiséssemos saber de política, de história ou ciência. Conhecia tudo do passado, do presente e até podia predizer o futuro. Levou minha família ao primeiro jogo de futebol. Fazia-me rir e me fazia chorar. O estranho nunca parava de falar e mostrar figuras, mas o meu pai não se importava. Às vezes minha mãe se levantava cedo e calada, enquanto o resto de nós ficava escutando o que ele falava. Mas só ela ia à cozinha para ter paz e tranquilidade. Agora eu me pergunto se ela teria rezado alguma vez para que esse estranho fosse embora. Meu pai dirigia nosso lar com certas convicções morais, mas o estranho nunca se sentia obrigado a honrá-las. As blasfêmias, os palavrões, por exemplo, não eram permitidos em nossa casa, nem por parte nossa, nem de nossos amigos ou de qualquer um que nos visitasse. Entretanto, esse estranho, o nosso visitante de longo prazo, usava sem problemas a sua linguagem inapropriada, que às vezes queimava os meus ouvidos, fazia o meu pai retorcer-se e minha mãe roer de dor e de sofrimento. Meu pai nunca nos deu permissão para tomar álcool, mas o estranho nos animou a tentá-lo e a fazê-lo regularmente. Fez com que o cigarro parecesse fresco e inofensivo e que os charutos e os cachimbos fossem distinguidos. Falava livremente, talvez até de forma demasiada, sobre sexo. Seus comentários eram às vezes evidentes, outras vezes sugestivos e geralmente vergonhosos. Agora sei que os meus conceitos sobre relações sociais e também sobre o mundo foram fortemente influenciados durante a minha infância e adolescência por esse estranho. Repetidas vezes ele foi criticado, mas ele nunca fez caso aos valores de meus pais. Mesmo assim, permaneceu em nosso lar. Passaram-se mais de 50 anos desde que esse estranho veio para a nossa família. Desde então, mudou muito. Já não é tão fascinante como era no princípio. Não obstante, se hoje você pudesse entrar na guarida de meus pais, ainda o encontraria sentado em seu canto, esperando que alguém viesse escutar suas conversas ou dedicar seu tempo livre para fazer-lhe companhia. Seu nome? Nós o chamamos televisão. Meus amigos, eu vou acrescentar mais duas coisas a esse estranho que você pode enquadrar do mesmo jeito.
Tem 2 filhos esse estranho. Um chama-se computador e o outro chama-se celular. Nada de mal, aliás, tudo de bom. Porém, tudo é muito bom desde que seja usado na medida da necessidade. Todo excesso é prejudicial, principalmente quando se desvia a atenção das pessoas do aprendizado e do trabalho. A TV, meus amigos, também não pode ser a babá eletrônica dos nossos filhos. Muitas mães deixam as crianças sozinhas com a televisão, com esse estranho, sem ao menos prestar atenção no tipo de programa que elas estão assistindo. O tempo que a maioria das famílias dedica à TV é surpreendente. E isso contribui para a falta de comunicação familiar. Você veja, as famílias hoje não conversam mais, mas estão ligadas lá na TV. Estão sempre acompanhando. E, consequentemente, vão se degradando as famílias. Atualmente, meus amigos, a constituição tradicional da família, que é a base de uma sociedade sólida e pacífica, está sendo atacada pela TV. Está dizendo, não, isso não vale mais, isso não interessa mais. Aliás, não só pela TV em si, e sim por aqueles que a manipulam. É por este e por muitos outros motivos que as nossas famílias precisam aprender a dizer não para a TV e os meios de comunicação, principalmente aqueles que só levam para coisa ruim. Só quer levar para o caminho errado. Precisamos aprender a falar, reivindicando aquilo que é correto e não apenas ouvir em silêncio e aceitar tudo como uma receita de vida correta e sadia. Finalizo essa reflexão, meus amigos. Eu ouvi de um grande amigo meu, hoje a gente não tem mais o contato tão próximo, mas ele é daqui de Pacajus, o poeta, né? Muita gente conhece ele como poeta, Valdenor Correia. Ele tem uma poesia que ele faz a comparação, se todo mundo desse atenção à Bíblia, como dá ao celular. Depois eu vou trazer esse texto e vou meditar com vocês. Mas vamos observar aquilo que deve ser prioridade na nossa vida. Muitas vezes tem coisas que vão entrando na nossa família, nos nossos lares, e quando a gente dá conta, acontece como a história desse estranho. Toma de conta que a gente não consegue mais viver sem eles. Atenção e cuidado. Prioridade para aquilo que vem de Deus. Para aquilo que vai nos levar àquilo que é o correto para as nossas vidas. Isole aquilo que só te faz mal. Isole aquilo que não está te levando a você e nem a sua família a lugar nenhum. Faça insosso. Comece hoje. Comece agora. Nós aqui estamos com o compromisso de trazer sempre a informação melhor, para te ajudar. Mas cuidado. Do mesmo jeito que tem no celular, no computador e na TV, tem programas, tem conteúdos bons que vão te trazer coisas boas, também tem coisas ruins. E esse estranho pode dominar a tua vida. Fique atento. Que Deus nos dê sabedoria. Cuidado. Tem muitos estranhos, como este que eu acabei de contar para você, que estão querendo entrar na tua vida e acabar com aquilo que você considera como mais importante. A minha, a tua, a nossa família.